Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere os seus erros. Você sabia que há 3 tipos de pessoas que erram? Em primeiro lugar, as que não sabem e não perguntam, ou seja, são arrogantes. Em segundo lugar, as que sabem e não ensinam, ou seja, são egoístas. E em terceiro lugar, as que ensinam e não praticam, são hipócritas. Como você lida com os seus erros? Você os assume com humildade ou sempre se justifica com, primeiro, eu só errei por causa do fulano, ou seja, a culpa não é minha. Segundo, eu só errei porque errar é humano. Atire a primeira pedra, quem nunca? Terceiro lugar, tem muita gente errando mais do que eu. Aí você acaba se comparando e se justificando com pessoas que estão erradas e não as que estão certas. Isso é muito perigoso. Como você lida com os seus erros? Você os reconhece ou você precisa sempre que alguém fale e insista que você errou? Você geralmente resiste e teima para só depois de um tempo os admitir? Como você lida com os seus erros? Você pede perdão de verdade por seus erros ou simplesmente solta foi mal, desculpa aí? Não confunda remorso com arrependimento. Arrependimento é a tristeza por ter ofendido alguém, mas o remorso é a tristeza por ter perdido algo. São coisas bem diferentes. Como você lida com seus erros? Você desiste cada vez que você erra ou você tenta de novo e de novo até acertar? A biografia de Michael Jordan disse que ele errou mais de 9.000 arremessos, perdeu quase 300 jogos e, em 26 oportunidades que o seu técnico confiou nele para fazer o arremesso da vitória, ele errou. Sabe o que Jordan fez? Ele não desistiu. Ele persistiu e se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Quais os prejuízos de errar frequentemente? Número 1, quem erra frequentemente revela instabilidade. Pessoas que vivem repetindo os mesmos erros sempre se mostram instáveis e geram insegurança nos outros, na sua equipe, no seu patrão, no seu líder. Quem erra frequentemente mostra imaturidade. Pessoas que erram com frequência são imaturas. Crianças até podem errar sempre, mas adultos não podem. Devido ao impacto colateral que um erro de um adulto pode causar na sua vida e na vida dos outros. Quem erra frequentemente desperdiça oportunidades. Há erros leves e irreparáveis, mas há erros graves e irreparáveis que acabam sendo fatais, custando caro para a profissão, para a saúde, para os relacionamentos e até para a vida como um todo. Como parar de cometer os mesmos erros sempre? Número 1, aprendendo com o primeiro erro. Ou seja, Tiago Brunet disse que erro se comete uma vez, a segunda vez é uma decisão. Em segundo lugar, aprendendo com os erros dos outros. Devemos aprender com os erros alheios. Não viveremos o bastante para cometermos todos os erros, para aprendermos com os próprios erros. Terceiro lugar, quebrando ciclos geracionais malditos, ciclos geracionais destrutivos. Há maldições hereditárias que querem se repetir na nossa vida com muita frequência. Precisamos quebrar tais maldições familiares. Como? Confessando e abandonando, buscando mudança. Quarto lugar, mudando o estilo de vida. Erros repetitivos não são acidentais. São vícios que precisam parar de serem alimentados pelas nossas próprias carências. Quinto lugar, revendo o ciclo de amizades. Alguns erros repetitivos são induzidos por amizades descompensadas que precisam ser controladas, mudadas ou abandonadas da nossa vida. Quais os ganhos de quem acerta mais do que erra? O filósofo grego Aristóteles disse que o erro acontece de vários modos, enquanto ser correto
é possível apenas de uma maneira, ou seja, só tem uma maneira de fazer o certo. Ou seja, o acerto precisa ser pontual e cirúrgico. O acerto não aceita o quase, precisa ser pontual. Quem acerta mais do que erra, ganha tempo, não tendo que consertar as coisas. Grave o que eu vou dizer em sua mente. Quem acerta, não conserta, faz uma só vez. Quem acerta mais do que erra, ganha confiança e credibilidade. Essas duas coisas só são conquistadas com mais acertos do que erros. Quem acerta mais do que erra, se torna perito naquilo que faz, tornando-se melhor e, por conta disto, mais bem pago por aquilo que faz. Conclusão: em Provérbios 12, 26, está escrito: o sábio Salomão falou o seguinte: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O que eu aprendo com isso é que a maneira mais sábia de transformar erros em acertos é mudando de rota, mudando de caminho e não pegando atalho. Jesus falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, mas não nos mandou errar 490 vezes. Errar pode ser humano, mas embora esteja cada vez mais comum, não é normal. O normal é acertar. O normal é você não cometer erros. Errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais do que o lápis, você está errando muito, você está errando demais. Então, lidere os seus erros. Por quê? Quem não se lidera, se sabota.